Boa tarde, queridos do salão, queridos de casa, queridos desencarnados. A gente hoje vai falar sobre esse tema que a companheira já anunciou. Anunciou? O amor cobre uma multidão de pecados. Aí. Essa frase, ela está na primeira epístola de Pedro. Eu vou ler aqui um trechinho dela, né, que diz, então, que é o seguinte: sobretudo, cultivai entre vós um amor intenso, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa epístola de Pedro, ela foi a princípio aceita, né, e foi integrada a, digamos, a Bíblia, né, aquelas primeiras Bíblias, a Bíblia Vulgata, a Bíblia Latina, né, que foi a primeira Bíblia realmente importante que reuniu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas há uma contestação se isso é dele, se é de alguma outra pessoa. Por quê? Porque esse texto é um pouco rebuscado para um pescador, né? Ele puxa muito para o grego. Deixa eu botar isso numa posição mais conveniente aqui. E Pedro faz alguns convites para aquelas pessoas simples, para aqueles que foram, que saíram da descrença, né? Pessoas ricas, que a princípio não se envolviam com religião, os escravos também. Esse era o público, né, que ele estava direcionando a sua epístola. Na verdade, era uma miscelânea de coisas diversas, mas o propósito, eu vou até ler aqui, da própria Bíblia, é uma abertura da epístola, né, que era fortalecê-los em vista dos sofrimentos que eles deviam suportar por estarem seguindo Cristo. Então, a frase é uma frase marcante, muito conhecida, e daí que vem. Então, nosso trabalho hoje, nosso estudo hoje, começa na própria fonte, que é a epístola de Pedro, né? E sigamos, então, pelo amor que cobre uma multidão de pecados. Falar de amor é complicado, né, gente? Eu estou aqui, ó, algumas semanas tentando me preparar psicologicamente, porque a gente tem que estar amando muito para falar disso. Né? Tem que estar amando, a gente tem que estar numa condição de amor mesmo. Para que vocês captem a minha vibração de amor, se houver. Né? Vocês sabem que existem alguns tipos de amor, são coisas que a gente pode coletar por aí, essas informações facilmente. Quem é da psicologia certamente vai saber isso melhor do que eu. Mas a gente conseguiu encontrar aqui 8 tipos de amor. Existem relatos que falam de 9, de 7. Se a gente pesquisar, vai encontrar alguma variação disso. Mas vamos falar em 8 tipos de amor. Vocês imaginam quais sejam? Né? Vamos lá, alguns tipos de amor. O amor eros. Esse é o amor mais comum que a gente está acostumado por aí. Né? É aquele amor carnal, aquele amor romântico, o amor das novelas, dos romances. É o amor que a gente meio que fala o tempo todo, e muitos pensam que ele se restringe a isso, o amor, de modo geral, se restringe a isso. Não é, ele é uma faceta, dentre outras, do amor, né? O amor carnal, ele é importante que exista. Quem já vivenciou isso pode confirmar que é bom, né? Mas ele não é o único amor. Você tem um amor filia, com PH, é um amor amizade, é um amor bacana, né? Muito bom esse amor, né? Ter amigos, sentir afeto pelo amigo, muito bom. É um tipo de amor muito bom para quem já sentiu, é bom sentir, é bom a gente compartilhar, é bom a gente tê-lo, né? O amor philos, com PH também, amor próprio, muito importante, a gente se amar, para que a gente consiga amar o próximo, amar o mundo, amar as coisas, amar a si próprio é importante. A autoestima, né? Muito importante. Então, esse amor próprio, esse amor philos, são palavras gregas, tá? O amor mania, esse não é bom. É um amor obsessivo, aquele amor que sufoca, mas está descrito aqui. A gente pratica também esse amor eventualmente. É um amor que a gente deveria trabalhar um pouco contra, na medida em que ele não é um dos melhores, mas ele está descrito como uma forma de amor. O amor pragma é o amor comprometido e companheiro, é o amor do trabalho espírita, por exemplo, é o amor de quem se envolve numa causa nobre, quem se envolve num trabalho altruísta, é um amor de comprometimento, no seu ofício mesmo profissional, que você faz aquilo com prazer, com amor. Quem tem essa vivência, né, de alguma profissão que faça com carinho, com amor, com gosto, vive um amor pragma, né? É um amor dessa natureza. O amor storge
STORGE, é o amor familiar. Amor familiar. É aquele amor que a gente tem pelo nosso filho, pela nossa esposa, ou esposo, ou quem quer que viva com a gente, pela nossa mãe, nosso enteado, aquele que está conosco. Né? Ontem, à tarde, eu estava preparando o estudo, fim de tarde, e aí eu parei o negócio de cortar o cabelo. Eu corto meu cabelo. Peguei a máquina, fui cortar algumas coisinhas aqui. E eu botei o pente 1, inadvertidamente, comecei a cortar aqui do lado. Eu não vi, caramba, pelo espelho, agora já era, né? Eu segui com aquilo ali, foi com o pente 1 mesmo, normalmente não corto assim, não. Aí deixei aqui em cima um pouco mais grandinho. Então, ficou engraçado. Chamei minha esposa para terminar aqui atrás, que eu não consigo ver, evidentemente, não tenho os olhos aqui. Eu sei que no final das contas, minha filha chegou, começou a rir. Meu filho estava rindo, minha mulher estava rindo. E eu falei, que coisa boa, né? Parecia aquele desenho animado da Peppa Pig, que no final todo mundo fica rindo, a família junta, né? Eu falei, que delícia isso. Aí eu estava já com essas palavras na cabeça, eu falei, estou vivenciando um amor storage aqui, né? Um amor em família, um amor gostoso aqui. Legal, bacana. Que bom que minha filha poder rir de mim um pouquinho. Falou que eu estava parecido com uma série que ela assistia lá. Aquela lá mesmo, vou falar o nome aqui não. Tá? Tem o amor ludus, é um amor lúdico, né? Que é um amor sedutor, divertido, é aquele amor daquelas pessoas bem-humoradas, carismáticas, né? Que você tem. É o carisma mesmo, pessoal, aquela coisa que cativa. Isso é uma forma de amor também. E de todos esses que eu vou falar, foram o oitavo agora, esse é que é o amor mesmo bom, é o amor do dia de hoje aqui, da palestra. É o amor ágape. O amor ágape é o amor universal. É o amor empático, universal, aquele que a gente distribui, que a gente dissemina por aí. É aquele por tudo e por todos. É aquele amor amplo, né? É um amor amplo no sentido melhor e maior da palavra. Esse é o amor que cobre uma multidão de pecados. Esse é o amor que a gente vai desenvolver aqui no dia de hoje. Né? É o amor que a gente não direciona a uma coisa em especial, é o amor que a gente simplesmente tem e que dá. Eu lembro, duas menções que vão exemplificar esse amor ágape. Eu assisti casualmente um filme semana passada, um filme do Butão, um paísinho pequenininho lá da Ásia, né? Só a capital tem cento e poucos mil habitantes, é um país pequeno mesmo. A capital tem 100 mil habitantes, acho que Benfica deve ter mais, né? Capital. E o filme era o seguinte: um professor que vai ter que dar aula num lugar distante, no Gico, no alto da montanha, não gosta daquilo, e ele descobre naquilo ali uma coisa nova e muito prazerosa, né? Ele começa a amar, inclusive, o ofício de professor a partir do momento que ele vai dar aula para aquelas pessoas humildes num lugar distante. Tem uma cena do filme que é belíssima. Uma menina do local, ele chega, o professor se depara com essa cena e vê ela cantando na montanha, cantando para quem? Ele pergunta depois, um canto belíssimo, ele pergunta, está cantando para quem sozinha aí? Ela falou, estou cantando para a natureza, estou oferecendo meu canto para as montanhas, para o céu, para a brisa. Aí ele ficou maravilhado com aquilo, e eu também, né, assistindo, e compreendi. É uma forma de amor que você dissemina, que você está dando para a natureza. Ela está exalando amor. Que prática bacana essa, né? Eu fiquei maravilhado, gravei o filme, vi aqui umas 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque olha o que a gente poderia fazer. A gente poderia fazer isso o tempo todo, né? A gente exalar amor, né? Ou com um cântico, pode ser com um cântico, pode ser com uma vibração, com um pensamento. Nós somos espíritas e sabemos muito bem disso. A gente pode vibrar o tempo todo, vibrar coisas boas, vibrar amor. Essa mocinha do filme fez isso. Lembro também de uma passagem da minha vida, né? Que eu assisti, na verdade, num programa de televisão, Globo Repórter, há muitos anos atrás. Era um programa sobre a AIDS. Isso numa época que a AIDS estava num outro cenário, né? Hoje o pessoal tem acesso a medicamentos excelentes, né? Tem inúmeros antirretrovirais e você entra numa condição de doença crônica. Naquele tempo, salvo engano, a condição era um pouco diferente. E a repórter entrevistou um rapaz que tinha desenvolvido a AIDS, ele era soropositivo, desenvolveu a AIDS. A AIDS é quando você tem realmente sintomatologia, quando você evolui com a doença. Ele estava nessa condição. E pelo que eu entendi, pelo que eu posso me recordar, a questão medicamentosa não tinha mais muito por ele ali. Ele estava à própria sorte, aguardando o dia final, né? Aguardando o momento que ele ia desencarnar.
E ele entrou num estado de tranquilidade. Eu lembro de uma passagem dele, ele comentando e falando que ele ficava na janela, salvo engano, na capital paulista, na cidade de São Paulo, que ele morava. E ele ficava num prédio lá, não sei qual andar, olhando para a rua e vendo as pessoas passarem, segundo ele, exalando amor. Ele não tinha mais o que fazer, ele estava já, né, aguardando a hora final. Então, ele, muito tranquilo, ele ficava olhando para aquilo tudo e só emitindo amor, de uma maneira assim, ampla, né, genérica, não direcionando a ninguém em especial. Passava alguém, ele olhava, emitia amor. Ele ficou, né, fazendo isso tardes inteiras, né, dias inteiros. Eu achei aquilo muito legal. Eu guardo essa história, sempre penso que vou fazer essa história em uma palestra, ainda não tinha acontecido. Hoje eu estou usando, porque ela, de fato, cabe muito bem aqui. Tá? Então, é essa questão do ágape, né? Acho que o padre Marcelo Rossi tem um livro chamado Ágape também, não li, mas deve falar de coisas do gênero, né? Então, que a gente guarde, então, esse amor ágape, que a gente viva o amor eros, que a gente viva o amor filha, o amor filos, o amor pragma, eventualmente até o amor mania, o mania, o storge, o lute, mas o ágape é o grande amor, que é o amor amplo, né? É o amor que vai realmente nos diferenciar. É um amor espírita, talvez, né? O conceito desse trabalho de hoje aqui, ele é muito simples. Ele é o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Multidão de pecados todos nós temos. A gente tem um passado delituoso, a gente tem um passado de crime, de pecado, de injustiças, de delitos. A gente tem esse passado. O que a gente tem que fazer no momento é reverter esse passado pelas boas ações, pelas boas atitudes, pela fraternidade, pelo altruísmo e pelo amor, né? De todas essas virtudes, de todas essas recomendações, o amor é a maior de todas, né? Então, que a gente pense nele como uma ferramenta de progresso. Desse modo, a gente vai começar a reverter o nosso passado, a gente vai angariar a simpatia dos nossos obsessores que nos perseguem eventualmente, daqueles que nos circundam, que nos veem. A gente vai estar criando um ambiente para nós favorável, né? É assim que a gente vai caminhar, a gente vai cobrir como um manto, né, esse passado. Está feito, não pode ser revertido. O que pode sim ser transformado doravante, né, daqui para frente. E aí o amor entra com essa função. Então, esse amor de reversão de um passado ruim é assim que a gente vai trabalhar. Eu lembro de duas palestras recentes, palestra da companheira Fernanda Moraes semana passada, e ela me recomendou, eu estou falando isso por conta da recomendação dela, que eu lesse alguma coisa sobre as emoções positivas. Ela falou muito sobre isso. Uma delas é o amor, né? Esse amor amplo, talvez o amor ágape, né? E o amor ele vai trazer quando a gente direciona. Obrigado, Fernanda. Fernanda que me deu essa dica, eu fui em busca, encontrei aqui uma autora que ela mesma me recomendou, que é a Barbara Fredrickson. Ela falou disso, creio eu, na palestra dela. Barbara Fredrickson, pronto, saiu uma palavra difícil. E a Bárbara, ela num livrinho dela, chamado Livro do Amor, ela fala de uma coisa chamada conexão amorosa. Quando a gente está disposto a amar, está emitindo vibrações amorosas, direcionando para uma pessoa, né? São emoções positivas, não são? Uma emoção do amor. A gente direciona, o que a gente gera na pessoa? Uma resposta equivalente. Então, a pessoa vai nos direcionar também amor. Então, você imagina um exalando amor para aqui, o outro exalando amor de lá para cá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada empatia mútua e vai ter amor o tempo todo ali. Então, façamos isso nas nossas relações pessoais, no dia a dia, que a gente imita amor ao máximo, né? Vamos sentir raiva, a gente vai ter descontentamento, a gente vai, muitas das vezes, não vai conseguir. É uma luta, né? É uma luta, como é uma luta perdoar as pessoas que nos fazem mal. Eu falei disso na outra palestra, mas botar um amor ali, por que não? Vai muito bem. E a gente produz essa empatia mútua, né? E a companheira Tati Montes, mais uma semana anterior, 2 semanas atrás, portanto, ela nos falou da paz de espírito, que é o que a gente pode conquistar de melhor na vida através das palavras da Joana de Ângeles. Ela trouxe através da Joana de Ângeles.
Então, como conquistar essa paz de espírito? Né? Como conquistar? Creio eu, através do amor, por que não? Uma ferramenta, então, magnífica para que essa paz possa ser alcançada nessa vida. É uma vida de lutas, é uma vida difícil, a gente sabe, é um mundo de provas e expiações. Não vai dar para ser plenamente feliz, mas vai dar para ser razoavelmente feliz se a gente conseguir ter a paz de espírito, sensação de dever cumprido e tranquilidade, leveza, leveza. Leveza vem do amor. Eu vou usar um materialzinho aqui, que está no livro Contos desta e de outra vida, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X, Humberto de Campos. É uma mensagem chamada 13, chamada A Única Dádiva, né? Então, ela conta uma passagem de Simão Pedro, ele aqui, né? Que deu origem à palestra. Então, ele tinha trabalhado muito num determinado dia, ele e todos os outros apóstolos, né? E o Cristo por ali também, eles estavam mais ou menos juntos, mas imagino que aquilo seja um trabalho meio amplo, que cada um pegue uma parte da multidão, ou que tenha sido dessa forma, e ele ficou, de fato, na verdade, o que diz aqui na mensagem é que eles estavam há 20 dias trabalhando numa determinada localidade. E ele, na verdade, conseguiu cuidar de feridos, levou alimentos, levou proventos. Ele fez tudo que um apóstolo, já naquela altura, já estava conseguindo fazer, sob o comando do Cristo, é claro. E ele confidenciou ao Cristo, numa conversa privada, que ele estava chateado, porque apesar de todo aquele esforço, tudo aquilo que ele tinha feito, estavam chamando ele de ladrão, de desonesto, e ele não entendia. Mas, pô, estou dando o meu melhor, estou fazendo tudo que eu posso. Como assim? Estão me chamando de ladrão. E o Cristo vem e o interpela. Mas calma, Pedro. Me diga uma coisa. Você estava dando as moedas e elas vieram através de quem? Quem lhe deu? E ele avisou. Quem me deu foi Joana de Cusa. Quem lhe deu as túnicas? Foi uma outra pessoa, um curtidor. Quem lhe deu os mantos? Ah, foi um sujeito, um romano lá do Carpo. Quer dizer, tudo que ele estava doando, ele estava repassando, na verdade. E no fundo, no fundo, no fundo, ele era só um intermediário daquilo. Jesus continua e fala: a divina bondade conjuga as circunstâncias, confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Deves sempre servir em nome do amor. O resto vem por debaixo. Ele falou então: o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O amor não vai se importar com o que vem de baixo, com as coisas menores. Ele não vai sofrer com isso, ou se abalar com isso. Ele simplesmente vai. O amor vai. O que Pedro tinha que fazer, então, o que Cristo queria dizer, deixa eu explicar melhor agora, talvez, é que Pedro deveria levitar sobre tudo isso, né? Se acalmar, não se importar com as calúnias e amar. E simplesmente fazer aquilo com gosto, com amor, com prazer, com consideração aqueles irmãos inferiores que agiam daquele modo porque não sabiam fazer de modo diferente. Isso acontece conosco o tempo todo. A gente se defronta com pessoas que nos agridem porque elas não sabem fazer outra coisa. E nós faremos o quê? Vamos agredir também ou nós vamos amá-las porque nós já estamos buscando isso? Porque nós já estamos querendo amar, porque nós já estamos trabalhando para isso. Então, olha o Cristo convidando a gente para o amor, convidando Pedro. Coitado, ele na ignorância dele, ele ficou, né, questionando aquilo tudo. E o Cristo vem e fala: o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O amor vem de Deus e a gente o repassa. O resto a gente deixa para lá. Então, é o Cristo dando aquela mensagem de que Pedro não deveria se importar com o que vinha de baixo, com a calúnia, e amar. É o que a gente está tentando aprender aqui nos bancos espíritas, ou em qualquer outro lugar que traga ensinamentos religiosos, ensinamentos morais. A gente está tentando treinar isso, né? Evoluir nessa área, nessa seara, nesse caminho. E esse é o caminho que nos levará para alguma coisa. A gente vai curar o nosso passado delituoso através do amor. Já que eu falei, então, de inimigos aqui, por acaso peguei o evangelho, eu não sabia em que momento da palestra que eu ia
entrar com o evangelho, não podia deixar de entrar com o nosso evangélico segundo o Espiritismo. Então, já que eu falei aqui, acho que cabe bem eu lembrar, então, de um trechinho que fala do amor aos inimigos, né? Então, está aqui, amar os vossos inimigos, uma sugestão do Cristo que a gente deve seguir. Amar os inimigos, como nós sabemos, não é amar do mesmo modo que a gente ama aquele que nos faz bem, aqueles entes queridos, mas amar suportando o inimigo, compreendendo a sua inferioridade, não desejando o mesmo mal, né? E deixa eu continuar lendo, porque senão a minha cabeça não aguenta tanto. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes em uma afeição que não está na natureza. Não vamos nos afeiçoar a eles como a um filho, como a um amigo, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, perdoar, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Daí é perdoar-lhes, perdoar-lhes, né? Não colocar lenha na fogueira, não seguir pelo mesmo caminho, não corroborar no ódio, na vingança, senão a coisa não vai parar. Então, é uma forma de amor difícil. É o amor que cobre pecados, sim, o pecado que vem do outro, que cobre a injúria, que cobre a calúnia, né, como foi o caso de Pedro, mas é amor também. Então, vamos amar aqueles que nos fazem mal. É um exercício dos mais difíceis que a gente tem que praticar ao longo da nossa caminhada. É bem difícil amar inimigos, mas procuremos fazer isso. Nosso evangelho, então, já foi. Já consegui trazer alguma coisa dele aqui. Isso aqui também já foi. Lembro também, né, de exemplos que a gente pode trazer para nosso estudo de hoje. Um deles está aqui no Boa Nova, daqui a pouco eu vou falar, que é o da mulher adúltera. Mas antes dele, né, a gente lembra de ícones do cristianismo, a gente lembra de Paulo de Tarso. Não lembra dele? Paulo de Tarso foi, né, um exemplo magnífico. Não vou entrar muito nele, porque ele é muito falado, mas Paulo de Tarso, né, um dia, na estrada de Damasco, né, na sua conversão, dali para diante, ele deixou de perseguir e passou a ser um apóstolo do Cristo, um divulgador, aquele que foi andar por aí e foi levar o evangelho do Cristo, foi levar a boa nova. Ele inverteu e ele foi cobrir, né, com amor, né, os seus pecados, ele foi cobrir com dedicação, com sofrimento físico até o seu suplício final. Ele foi martirizado em Roma na sua derrocada final, na sua desencarnação. Chegou àquela altura envelhecido, destruído fisicamente, porque ele deu de tudo pela causa do Cristo, em oposição ao que ele fazia antes, quando ele era respeitado socialmente, quando ele era um doutor da lei, quando ele era alguém que tinha poder e, por conta disso, prejudicou muitos, né? Então, Paulo de Tarso é um exemplo desses que o amor sublimou, o amor cobriu os seus pecados, né? Ele se deu ao trabalho, ele se prestou a isso e conseguiu, né? Que sejamos também um pouco de Paulo de Tarso nas nossas caminhadas. Eu lembro de uma historinha, essa história é uma história de reunião mediúnica. Hoje eu não estou muito envolvido com isso, mas eu pude ouvir uma historinha que acho que se enquadra no nosso estudo aqui. Um pai que tinha solicitado, na verdade, um trabalho, né? Essa reunião permitia isso, a gente dava essa oportunidade a quem quisesse ou pudesse, e trouxesse o nome de uma pessoa, essa pessoa seria trabalhada, né, naquele dia de trabalho mediúnico. E essa pessoa era filha do solicitante. Com as manifestações dos médiuns, de fato, não apareceu muita coisa em relação a questões obsessivas, não, a perseguidores, não. O que apareceu foram, de fato, mensagens, né, várias até, de guias de irmãos que trouxeram questões do passado daqueles dois ali, daquele pai solicitante e daquela filha. E ele descobriu, na reunião mediúnica, que ele, pai, hoje,
já mais ou menos esclarecido, uma pessoa moralmente um nível já mais elevado, trabalhador, uma pessoa do bem. No passado não tinha sido. E no passado ele tinha desviado esta filha, né, do caminho por 2 vezes. Uma vez ele era um cigano de uma caravana, mais ou menos isso que eu pude apurar. Eu não sei se companheiro carnal, né, através do amor eros, né, que ele levou ela para o mau caminho, ou levou para a prostituição, não podemos saber, né? Não podemos saber, mas levou para o mau caminho. Né? E numa outra oportunidade, numa outra encarnação, ela era já num corpo feminino, ele tinha sido uma tutora dessa moça, ela também no sexo feminino, né? As duas, e também desencaminhou a moça na encarnação. E agora ele era pai. Ele se via diante de várias situações, aquela angústia de pai, querendo o melhor para a filha, né? Querendo que ela acertasse, né? Na caminhada, querendo ajudá-la da melhor forma. E descobriu isso. Ele descobriu que ele agora tinha que fazer o quê? Tinha que amá-la mais do que tudo. Ele tinha que fazer o melhor por ela, porque ele já tinha pecado com ela, ele já tinha feito muito mal para ela. Chegou a hora dele inverter essa história. E mesmo que com a rejeição dela, que isso acontecia naquele caso, havia uma antipatia por parte da moça, ele tinha que sublimar isso, ele tinha que passar por cima disso tudo e oferecer o que ele tinha de melhor dentro. O amor mesmo, mais puro, mais pleno, o amor de pai, né, ou de mãe, seria equivalente. Né? Quem for pai ou mãe, talvez vai me entender muito bem em relação a isso. Amar o filho, mesmo que ele não tenha muito respeito, tenha algum despeito, é interessante isso, né? Esse caso é bem reflexivo para quem é pai ou mãe. No Boa Nova, a gente tem aqui a história da mulher adúltera, que vocês conhecem, né? É aquela moça que estava prestes a ser apedrejada e Jesus estava próximo, Jesus e os apóstolos estavam próximos. E ele foi solicitado a agir como mediador da questão. Ele já era conhecido, né? Quiseram colocar ele numa situação difícil. Por quê? Pelas regras e pelas leis daquela sociedade, ela seria sim apedrejada porque ela tinha cometido o adultério. O texto aqui do Boa Nova, ele leva para um outro caminho, né? Essa questão de você colocar a mulher como adúltera é meio vaga, né? Ela poderia ser de fato uma mulher adúltera, poderia ser uma prostituta, poderia ter algum comportamento, normalmente na área sexual, na área da afetividade, do comportamento do amor eros, né? E por conta daquilo, ela foi julgada como criminosa e ela deveria ser apedrejada. Seria a pena. E Jesus vem, como vocês sabem muito bem, e pergunta quem que atire a primeira pedra que nunca tiver pecado, e as pessoas refletiram sobre isso, não atiraram pedra alguma, foram embora. E lá ficou Jesus com ela muito grata, olhava para ele, e assim terminou a cena, terminou aquele fato. Porém, no Boa Nova, os apóstolos permaneceram com Jesus e para eles também não foi muito fácil compreender aquilo, né? Eles perguntaram ao mestre, mas mestre, poxa, mas não compreendo, por que ela não foi condenada? Ela não cometeu um crime? Enfim. E aí Jesus vem de modo magistral e magnífico, como só acontece, ou só acontecia. E ele fala assim, não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Quer dizer, já não bastava a consciência dela que já a afligia, que ainda ia afligi-la por muito tempo, que nós ainda piorássemos as coisas com uma condenação dura, uma condenação brutal, e ela fosse apedrejada. Olha o nosso papel, que a gente tem é que envolvê-la, que amá-la. Quantos e quantos, naquele tempo, ele cita os magistrados, os filósofos, que cometiam, né, que se prostituíam, palavras até do Cristo aqui no texto, de outras formas, e que não eram punidos por isso. Essa irmã, né, ele continua aqui, poder-se-ia desejar que a pecadora humilde, tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado,
Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. Ela já estava para lá de condenada e de punida. Ia-se condená-la 2 vezes ou mais vezes, com apedrejamento, por exemplo. E aí, qual era a proposta do Cristo ali? A proposta do amor, da compreensão, do acolhimento, né? E não a proposta da brutalidade, do apedrejamento. Termino o texto aqui, que eu vou continuar lendo, né? A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou a segregar o criminoso como se isola um doente buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios do seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Então, Jesus foi o reformador da criminologia como? Propondo o amor, o acolhimento, propondo que o criminoso não seja tratado como um verme, como uma bactéria, como uma doença, e aniquilado. Não, que ele seja tratado, educado. Não é isso que o Espiritismo propõe também? O que fazer com a alma caída, o que fazer com o espírito pecaminoso, com o espírito pecador, perdão, o que fazer com o espírito mau, né? Brutalizá-lo ou educá-lo, ou acolhê-lo? É isso. Essa é a proposta. É o amor cobrindo o pecado, é o amor cobrindo o crime aqui, né? A pecadora, a criminosa, ela foi acolhida, ela foi envolvida em vibrações de amor, vibrações, e não apedrejada. Não é? Então, pensemos nisso. É o amor cobrindo o pecado, o crime, o delito. Não é verdade, queridos? Conceito principal: boas ações, boas atitudes, empatia. O amor como emoção positiva. O amor como emoção positiva rotineira. São coisas para a gente refletir. Eu acho que eu estou até adiantado. Queria que nós ficássemos com isso de verdade, né? Que a gente pudesse guardar, né? Essas lembranças, amando os inimigos, amando o ente querido, amando, 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 amando quem mais puder ser, quem mais cruzar o nosso caminho, exercitando o amor, penetrando nessas vibrações, essas faixas vibratórias mais elevadas, o máximo do tempo, né, da nossa vida. Nem sempre vai dar, vai ter hora que a gente vai descer um pouco, né? Vai entrar em faixas mais baixas, vai sentir rancor, vai sentir ódio, vai sentir outras coisas dessa natureza, mas tão logo possamos, que a gente retome ou reingresse na faixa vibratória do amor e que lá fique o máximo de tempo. Tá bom? Amados, que fiquemos assim. Um beijo em cada coração e que o Cristo seja a nossa luz, nosso farol. Quando a gente tiver com alguma dúvida, que a gente lembre dele aconselhando Pedro, ou aconselhando João, ou quem mais fosse, né? E se sinta, talvez, um discípulo dele, um divulgador dele, na medida que a gente está aprendendo o seu evangelho. Beijo nos corações.